os corações, vós que ao Senhor vos confiais, fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Pode continuar o piano, no final a gente canta rezando de novo. Reverendíssimos diácono Rogério, diácono Gauguin, clérigo seminarista Márcio e querido povo santo de Deus, filhos e filhas da igreja. A primeira leitura descreve os grandes heróis da fé, que mesmo sendo torturados, não negaram a verdade. E quando o autor, não sabemos quem é ele, saberemos na eternidade, o autor da carta aos Hebreus, quando ele descreve esses grandes heróis, homens e mulheres, chega a um ponto em que ele diz essa frase que é quase que poética: eles de quem o mundo não era digno. Não sei se a gente consegue pensar na amplitude que esta frase poética nos dá. Eles de quem o mundo não era digno. De fato, há pessoas tão valorosas, há pessoas que são joias tão preciosas, das quais esse mundo simplesmente não é digno. Por isso que mesmo os pagãos, pasmem os senhores, mesmo o antigo cantor Renato Russo costumava dizer: os bons morrem cedo. Parece que há pessoas que vivem de maneira tão grandiosa que o mundo não é digno delas. E devemos louvar a Deus quando aparece gente assim. Santa Filomena vai embora com 13 anos, São Domingos Sávio com 14, Santa Teresinha com 24, né? E aí a nossa avó falava que erva ruim, vaso ruim, não quebra. A gente vai ficando porque tem muita coisa para Deus fazer em nós, né? Uma delas, e eu sou o primeiro da fila, uma dessas pessoas é São Brás, que hoje temos a grata alegria de celebrar. E digo com grande júbilo, porque eu tenho essa alegria de celebrar São Brás aqui, né, todos os anos, né? Deve ser já uns 15 ou 16, sempre com muita alegria. São Brás, queridos filhos e filhas, nasceu na cidade de Sebaste, na Armênia, no final do século III. Inicialmente exerceu a profissão de médico, e era um médico muito procurado, né? Muitas vezes inclusive fazia caridade, né? Nem cobrava consulta, sendo altamente reconhecido por todos, por seu talento e dedicação. E aqui já está o segundo ensinamento. O primeiro, é preciso viver de uma maneira tão grandiosa, que de fato sejamos um presente para esse mundo, embelezemos esse mundo com a santidade. E o segundo, nós que somos cristãos, nós católicos, não é? Os verdadeiros cristãos, nós devemos nos esmerar para que naquilo que nós fazemos, a nossa vocação, nós possamos fazer com excelência, nós sejamos os melhores naquilo que fazemos. Quantas vezes eu disse aqui, um católico, uma católica, é o melhor funcionário que uma empresa pode ter, porque ele não trabalha para o patrão, ele trabalha para seu Senhor, ele trabalha para Cristo. A melhor arrumadeira, a melhor camareira, a melhor arrumadeira de cama de um hotel deve ser uma católica, porque ela faz como quem faz para Cristo. O café mais gostoso e bem passado e saboroso deve ser de um católico. É um café que a gente passa para oferecer a Cristo, não que Ele precise, mas como uma gratidão que nós fazemos para Ele, para lhe prestar homenagem. Você tem que ser o melhor na tua área, não por mero exibicionismo, para impressionar os homens, porque isso é mera vaidade. Mas o Senhor disse no Evangelho: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vendo vossas boas obras, louvem e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Assim viveu São Brás, um médico respeitado, tinha fila, viu? E quando a pessoa é boa naquilo que ela faz, a gente não é besta, tem fila. Se não tem fila, é meia boca, vamos ser realistas, né? Você vai escolher um cardiologista para operar sua mãe, com certeza você vai ter fila, né?
Você vai escolher um advogado para resolver o BO da sua empresa. Certamente, se ele for bom, tem fila de espera. Sejamos bons naquilo que fazemos. Repito, não para impressionar os homens, mas para dar glória a Deus e para que os homens nos olhando louvem e glorifiquem nosso Pai que está nos céus. No entanto, Brás percebeu que nenhuma ocupação, por melhor que fosse, poderia preencher o espaço que está no âmago do homem e da mulher, que é reservado unicamente a Deus, no epicentro da alma humana, ou seja, no seu mais profundo, no seu coração, há um espaço que, por assim dizer, tem exatamente o tamanho de Deus. Nada e ninguém vai preencher esse espaço a não ser Deus. Você pode ser uma pessoa bem resolvida, você pode ser uma pessoa respeitada na tua área e procurada, mas se o seu serviço, o seu trabalho, o teu salário te afastaram do Senhor, que pena de você, que dó de você. Ainda alguns dias atrás, eu fiquei entristecido, com uma pessoa muito bem colocada economicamente, na esfera social, que tirou a própria vida, porque a mulher decidiu dispensá-lo. E outras cenas que a gente vê. Uma pessoa que aos olhos dos homens tinha tudo. Quantas vezes nós padres recebemos jovens que dizem: padre, eu tenho um namorado, tenho namorada, eu ganho bem, eu sou respeitado, estou trabalhando na minha área, e no entanto eu tenho um estresse, eu tenho um comichão dentro de mim, eu tenho um vazio dentro de mim, eu não sei, padre. E a gente sabe do que essa pessoa está falando. Por isso o Brás, embora fosse muito bem resolvido e respeitado aos olhos dos homens, decidiu abandonar tudo e seguir o conselho da primeira leitura. Quem prestou atenção na primeira leitura viu que alguns doidinhos de Deus, que são os heróis, os santos e santas, vão para 3 lugares. Não sei se você prestou atenção. Vão para os desertos, vão para as montanhas e vão para as cavernas. Assim, Brás largou uma cama confortável, uma vida extremamente confortável, abandonou tudo para se retirar primeiro no Monte Argeu e depois, aos pés do monte, passou a fazer de uma caverna a sua casa, buscando uma vida de total contemplação e entrega ao Senhor, uma vida de oração. E ali Brás começa, naquela escassez, naquela precariedade, ter a sua alma preenchida, porque agora percebia que de fato era todo do Senhor. E quando a gente é todo do Senhor, a gente se sente preenchido, ainda que exteriormente aos olhos dos homens não tenhamos muita coisa. Num conto famoso de Machado de Assis, chamado O Alienista, o protagonista, Dr. Simão Bracamarte, é um médico que decide estudar a loucura e funda um hospício chamado Casa Verde. Quem nunca leu, uma hora tiver de boa, leia. Em certo momento ele começa a diagnosticar praticamente toda a cidade nesse conto como louca, até que no final decide analisar a si mesmo. Não vou contar o que acontece, que eu dou spoiler. Mas num trecho da obra ocorre uma conversa entre personagens que discutem sobre o mistério desta vida. E a cena narrada por Machado de Assis é muito emblemática, porque nesse trecho do conto, um homem tenta colocar um cadáver em pé. É isso mesmo que você ouviu. Um homem tenta parar um cadáver em pé, mas percebe que algo está faltando e não conseguindo deixar o cadáver em pé, diz a frase célebre: falta alguma coisa. Sugerindo que a vida não se resume apenas ao sucesso, aos prazeres, ao corpo físico, mas a uma vida que faça sentido. Esse momento da obra de Assis simboliza, na verdade, a impossibilidade que a ciência tem de explicar completamente a vida e a alma. E esse é um tema recorrente na literatura de Machado de Assis. Em outras palavras, sem Deus, o homem, por mais bem-sucedido que possa parecer, não passa de um cadáver que não consegue ficar em pé. No evangelho de hoje, vimos um homem que aparentemente vivo, vivia entre os mortos, saltando de túmulo em túmulo, porque todo homem e mulher sem Cristo não passa de um cadáver que se esforça para ficar em pé em vão. Queridos filhos e filhas, um homem e uma mulher sem Deus é um cadáver
que não consegue ficar em pé e que constantemente olha para si e para o mundo e suspira dizendo a frase do Machado: falta alguma coisa. Quantas vezes nas filas das confissões eu recebo jovens e pessoas de todas as idades com um vazio existencial tremendo, que nós chamamos na filosofia de niilismo, ou seja, a experiência do nada. E as pessoas com uma cara angustiada olham para o padre sem entender e dizem: falta alguma coisa. E o que te falta? Namorado? Não. O que te falta? Companhia? Também não. O que te falta? Um bom salário? Também não. Ao mesmo tempo falta tudo, porque na verdade falta espiritualidade, falta Deus. Com o falecimento do bispo de Sebaste, o povo que via em Brás uma santidade extraordinária aclamou Brás como novo bispo da cidade. Uma curiosidade, naquela época os bispos eram escolhidos por aclamação popular. Então as pessoas diziam: queremos ele bispo. O coitado estava na caverna fugindo do povo e o povo foi buscá-lo. Porque vou dizer mais uma coisa: primeiro eu vos disse que uma pessoa que é boa no que faz sempre tem filas, e é por aí que você começa a medir. A segunda, não menos importante: uma pessoa santa terá dificuldade de ficar sozinha. Sabe? Porque o santo é um magnetismo, um campo magnético em torno dele, que é como se ele atraísse as pessoas, não para si, mas porque Deus nele é uma presença excomunal. As pessoas muitas vezes nem sabem porque tem tanto, por assim dizer, tanta ligação, tanta atração com aquele homem, com aquela mulher. E não é meramente afetiva, não é tampouco sexual, não. É porque o santo é uma espécie de presença de Deus na terra. E as pessoas não querem sair da sua presença, não querem deixá-lo. Por isso Cristo não tinha tempo sequer para comer. Assim também São Padre Pio, que às vezes pegava a cordinha dele e saía batendo, para passar no meio do povo, que o homem não tinha tempo nem para descansar. Assim também era São Curadar, São João Maria Vianney. Uma pessoa santa terá dificuldade de ficar sozinha, porque as pessoas como que orbitam em torno dela, como se ela fosse um satélite natural de Deus na terra, e de fato ela o é. As pessoas foram romper o silêncio de Brás e dizemos: queremos que sejas nosso bispo. Interessante. O Brás aceitou porque viu que era de Deus. Não queria, ele queria continuar no retiro dele, mas aceitou porque sabia que era Deus lhe pedindo que não fosse mais apenas o médico dos corpos, mas que se tornasse a partir daquele dia médico também das almas. Queridos filhos e filhas, todo diácono, todo padre e todo bispo deve ser um médico para as almas. Como é bonito quando muitas vezes eu vou atender um médico, uma médica, eu conheço muitos, centenas, E às vezes o médico sorri para mim e fala: eu curo do seu corpo, mas o Senhor tem cuidado da minha alma. Que gratificante, e louvado seja Deus por isso. Que nós padres, diáconos e bispos nunca nos esqueçamos que, embora não tenhamos feito medicina, nós somos médicos das almas. E é por isso que as almas doloridas e dolorosas nos procuram, para serem tratadas não das feridas físicas, mas daquelas que são existenciais, como nos ensina o grande Papa Francisco. Brás aceitou ser médico das almas, mas esse era um período de intensa perseguição aos cristãos. O imperador Licínio, cunhado de Constantino, iniciou uma violenta repressão contra a igreja. E o prefeito de Sebaste, desejando fazer média com o imperador, ordenou a prisão de São Brás. Para escapar da perseguição, São Brás voltou para a caverna, onde, segundo relatos, como não tinha comida, os passarinhos vinham trazer alimento na caverna, para que Brás não morresse de fome. E não raras vezes alguns pássaros adoeciam, e Brás, segurando-os em suas mãos, os curava, e os pássaros voltavam a voar. Talvez alguns vão achar isso mitológico, mas nós temos relatos na Bíblia, o profeta Elias alimentado por corvos, e temos pessoas do século 21, cujos corvos lhe traziam pães. Portanto, não duvidemos do poder de Deus, porque se Deus quiser, os passarinhos te trazem comida. Ele é o Senhor de todas as coisas. Mesmo durante a prisão,
E assim ele foi preso, porque acharam ele na caverna. Vou contar como acharam ele na caverna, para você aprender. Os caçadores do imperador estavam caçando naquela região, e eu vi alguém dizer que um senhor morava no buraco, na caverna. E os caçadores informaram os soldados do imperador e arrastaram Braz de maneira violenta. Mesmo durante a prisão, Braz realizou inúmeros milagres. No caminho para o cativeiro, uma mãe desesperada lhe traz seu filho que estava já roxinho, sufocado, com uma espinha de peixe presa na garganta. São Braz, sendo levado para a morte, ergue os braços para o alto, faz uma breve oração. Não essa oração de charlatães, que é na base da gritaria. Não. São Braz em silêncio, eleva o olhar e as mãos para o céu e pede que Deus intervenha. E milagrosamente, com aquela oração serena, pois as orações verdadeiras e eficazes são as serenas e não as espalhafatosas, imediatamente o menino voltou a respirar normalmente. E aquela mãe entre lágrimas celebra a vida de seu filho. Desde então Braz se torna o protetor contra as doenças da garganta. Que magnanimidade, isto é, que grandeza de alma. O homem está indo em direção ao matadouro e não pensa em si, mas em Deus e no próximo. Quando eu vejo essa cena e eu estivesse sendo levado, torturado para a morte, e alguém me dissesse: padre, meu filho não está bem, eu ia dizer à pessoa: você é uma egoísta, não está vendo que eu estou sofrendo, vai pedir oração para você? Eu ainda não estou nesse grau de santidade de Braz. Eu estou indo morrer, minha filha, e você me pedindo orações, não vê que não estou bem? Provavelmente a minha resposta seria essa. Braz, contudo, não faz conta da própria vida, desde que a vida dele fosse uma oferenda agradável a Deus. Os padres da igreja, de um período chamado patrística, diziam que os pagãos não conseguiam sentir compaixão, pois a capacidade de sentir a dor alheia como se fosse a própria foi um contributo dos cristãos para a sociedade. E esta é a capacidade que nos diferencia de todos os demais. Condoer-se, sentir a dor do outro. Os pagãos não sabiam fazer isso. Se hoje somos capazes de nos condoer, de ter compaixão, louvemos a Deus pelo cristianismo, que transformou pessoas bárbaras em pessoas capazes de sentir a dor alheia como se fosse a própria. De fato, quando a dor do outro já não dói em nós, então a nossa doença é muito pior do que a daquele que a gente está olhando. Um outro fato que denota a compaixão de São Braz, e já terminando, são muitos milagres, mas eu coloquei os principais que mais me impactam. Ocorreu quando uma viúva pobre, teve seu único porquinho roubado por um lobo. Era tudo que ela tinha, era a última atacada. Desolada, a coitada pediu ajuda para o santo, que lhe disse sorrindo para não se preocupar, porque seu animal seria devolvido. Poucos dias depois, o próprio lobo, obedecendo a ordem de um santo, trouxe o porco de volta para a mulher. Como forma de agradecimento, essa mulher, essa viúva, levou comida a São Braz na cadeia, junto com um pão e uma vela. Em retribuição, o santo lhe prometeu que todos os anos, aqueles que levassem uma vela à igreja em seu nome seriam abençoados. E essa tradição persiste até os dias de hoje, na bênção das velas e das gargantas que fazemos no dia 3 de fevereiro. Conclusão. Diante da recusa de São Braz em renunciar à fé e adorar os falsos deuses, o governador ordenou que ele fosse severamente torturado. Rasgaram suas vestes com pentes de ferro e o açoitaram violentamente. Todavia, sua fé permanecia inabalável. Com a pele rasgada pelos dentes do pente, louvava o Senhor. Por fim, o governante ordenou que São Braz fosse lançado em um lago para que morresse afogado. No entanto, Braz, como um bispo, faz o sinal da cruz sobre o lago. As águas se solidificaram sob seus pés, permitindo que Braz caminhasse sobre as águas, a exemplo de seu mestre, que disse: aqueles que crerem em mim não farão somente o que eu fiz, mas coisas maiores.
Os soldados, vendo Brás andando sobre o lago congelado, tentaram persegui-lo, mas o lago se dissolveu e foram tragados pelas águas. Sem alternativa, o prefeito decretou que Brás fosse degolado. Antes de sua morte, São Brás fez uma última oração, pedindo a Deus que todos aqueles que recorressem à sua intercessão contra as doenças, sejam elas da garganta ou quaisquer outras enfermidades, fossem atendidos. Um pouco antes de perder a cabeça, literalmente. E quando Brás fez esse pedido, antes de seu martírio, uma voz do céu confirmou que seu pedido seria atendido. E assim, por volta do ano 316, São Brás entregou sua alma a Deus, sendo lembrado até hoje como um grande intercessor e exemplo de fé. Queremos pedir ao Senhor que essa vida de São Brás inspire também a nossa vida. E hoje, quando essas velas cruzadas, que não são cruzadas por acaso, pois são cruzadas para lembrar a cruz redentora do Senhor, quando essas velas estiverem sobre nós, sobre nossas gargantas, que nós também unamos nossas cruzes à cruz do Senhor, para que nossas cruzes juntadas à cruz dele se tornem mais leves e mais plenas de sentido. São Brás, rogai por nós. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais.